Se você está assistindo gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Se fizer sentido para você, compartilha essa live com 3 pessoas aí que você ama, que fazem a diferença aí na tua vida. Pode colocar aí dúvidas, comentários no chat, tá? Ou me manda aí no privado de onde você está assistindo, tá certo? Reforçando, né? A nossa terceira live hoje fala sobre SPR, né? Sabedoria, prosperidade e riqueza. SPR 3 vem aí o 3 do espírito, alma e corpo, né? Somos seres que somos espírito, temos uma alma e temos um corpo. E a gente precisa, né? A gente precisa dessa. Bom dia, Gerson, seja bem-vindo. A gente precisa então dessa semente, aí do romper dessa semente para daí ter o fruto, né? Não basta a gente querer o fruto do nada, ele não vai nascer do nada. E aí, reforçando, essa terceira live aí vai ser o final do resumo das 14 lives, como ficar rico rápido. Vamos falar primeiramente sobre fé. E antes de falar sobre fé, eu vou tomar liberdade aqui, estamos aí no dia 3, começando um novo ano, vou fazer uma oração, né? Por todos que estão aí na live e também por todos que vão assistir depois, tá certo? Vamos pedir a Deus aí por um ano muito abençoado. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor sempre nos ouve, o Senhor está aqui conosco. A tua palavra diz que onde dois ou três estão reunidos, o Senhor está no meio deles. Então, Senhor, eu te peço que tudo aquilo que eu preparei, que não for da tua vontade, que eu nem fale, né? Se o Senhor tem coisas para falar através de mim nessa live, Senhor, que eu não preparei, que venha de ti, Senhor, tudo aquilo que quem estiver nessa live e quem estiver assistindo gravada precisa ouvir. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos, Pai, por mais um ano de vida que nós completamos, que o Senhor nos permitiu estar aqui. E te pedimos, Pai, que 2024 seja o nosso melhor ano até então. Deus, que seja surpreendente, que o Senhor faça grandes coisas na nossa vida e que o Senhor nos capacite a fazer a nossa parte. Que também consigamos fazer grandes coisas para que esse nosso ano seja uma bênção para nós e para aqueles que nos rodeiam. Assim nós já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Maravilha. Vamos lá, então falando sobre fé, a fé, ela está lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente não consegue agradar a Deus se não tiver fé. E a fé é a certeza daquelas coisas que a gente espera, né? É a certeza daquilo que a gente não vê ainda, né? Então assim, a gente precisa criar uma imagem do que a gente quer, né? Então quando eu começo a imaginar, eu estou colocando luz nessa imagem. E aí, Deus me criou a sua imagem. E se eu não estou resplandecendo essa imagem, eu estou apagado. E aí o que acontece? Eu preciso ter, né, buscar em Deus essa clareza. Né? Qual que é a imagem que Deus tem sobre mim? E aí, eu tendo essa clareza, eu vou estar iluminado. As pessoas vão chegar até mim. Né? Não vai ser mais necessário eu ficar correndo atrás, eu ficar desesperado. Né? Não, não vai ser necessário. Então, e a dúvida, ela é a inimiga da fé. Porque a dúvida, ela tira essa clareza dessa imagem. Né? Ela traz confusão para o meu cérebro. Ah, isso aí na verdade não é para mim. Né? Por quê? Porque veio uma dificuldade. Porque veio uma tristeza, veio uma decepção, veio um confronto muitas vezes. Ah, não, então eu vou parar. Não. Né? O Pablo Marçal fala o seguinte, agora que eu vou dobrar a energia. Né? Tá vindo uma afronta, estão querendo me quebrar, então agora eu vou dobrar a energia. Né? Usar essa energia negativa, ruim, para fazer melhor. Porque o que acontece? A gente precisa de fé para ir para um próximo nível. A gente não precisa de fé para viver o que a gente já vive. Basta a gente fazer a nossa parte, fazer o que tem que ser feito. Agora, eu tenho um desafio, né? Então eu vou precisar de fé. Eu vou imaginar o que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que está por vir. Tá certo? Então que a gente possa ser aí servidores, despertadores uns dos outros, né? Ativadores de fé uns dos outros. Que a gente possa declarar, né, palavras de bênção e não de maldição. Tá certo? Vamos lá. Próximo tema aqui é resultado. O que acontece? Muitas vezes a gente trabalha muito, mas com pouco resultado. Né? No passado se imaginava que trabalhar necessitava suor, necessitava força do braço. Mas hoje em dia, muitas vezes o que a gente precisa é o resultado. Né? A ação faz a gente suar e o resultado faz a gente brilhar. Então assim, não existe cérebro que cresce só com teoria. Né? A gente precisa sim estudar, mas, acho que eu comentei na live 2, 1 hora de estudo, 3 horas de prática. Então eu vou botar em ação, eu vou plantar uma semente. Ela pode vingar ou não vingar, ela pode dar certo ou não dar certo. Então o que acontece? Muitas vezes a gente é ensinado, né,
a mirar na lua, que se não der certo a gente vai acertar as estrelas, ok. É importante sonhar, mas porém a gente também precisa ter desafios que nos tirem do conforto, né? Que elevem a nossa pressão. Então assim, o que eu quero para o mês de janeiro? Né? O que eu quero para essa semana? Qual que eram os objetivos que eu estabeleci ali no sábado, no domingo, para que essa semana? Né? Quais são aí as 2, 3 grandes vitórias, big wins que eu quero ter essa semana? Né? Se você não estabeleceu, crie esse hábito de estabelecer aí. Quais são? Né? Faça o teu planejamento semanal, né? Um período bom para fazer planejamento, e estabeleça aí 2 ou 3 grandes coisas que você quer que aconteça nessa semana. E claro que você vai dedicar energia, tempo e às vezes dinheiro para que isso aconteça, tá certo? Porque o que acontece? A teoria ela não aumenta a nossa estrutura emocional, o resultado é que aumenta. Então a gente estuda, pratica. Não deu certo? Beleza, mas a gente tentou. Agora eu vou por outro lado, eu vou tentar outra estratégia. E aí, a hora que a gente conseguir, né, ter resultado, a gente vai prosseguindo, vai avançando. E aí o que acontece? Não tem como romper sem semente e nem ter ação sem ideia. E uma coisa que eu achei interessante é que ninguém na natureza consegue ter uma ideia sozinho. Né? Se fala muito aí sobre criadores e inventores, mas na verdade o único criador é Deus. Né? As pessoas elas foram adaptando as coisas, elas foram criando, e muitas vezes quando elas estavam juntas. Essa é a importância de a gente andar junto. Né? Então, esse ano eu já declarei para mim mesmo que vai ser o ano do networking. Eu vou aumentar, né, meu nível de networking, eu vou conversar com mais pessoas, eu vou me reunir em mais grupos. Enfim, eu quero levar para essas pessoas o que eu tenho, né, dentro de mim e com certeza pegar coisas delas. E dessas interações vão nascer ideias que vão frutificar. Tá certo? Então, o que acontece? Então, vamos lá. Estruturação emocional depende de resultado. Resultado depende de ação, ação precisa de ideia, ideia precisa de pessoas, e pessoas eu acho em lugares. Então, se eu estou me escondendo, se eu estou sozinho, né, as coisas não vão acontecer, as ideias não vão aparecer, tá certo? Então, vamos lá. Pare de investir energia em algo que não está dando retorno. Né? Comece a se afastar do mundo ideal. Né? Lembra? Eu falei na outra live que existe só um mundo real e 8 bilhões de mundos ideais, do jeito que a gente acha que tem que ser. Né? Então, e aí, se livrar desse vírus que é o perfeccionismo. Cara, eu não consegui fazer do jeito que eu queria, então eu vou desistir. Não, vai assim mesmo. Né? Faz o melhor que você pode. Né? Com o que tem para hoje, vai lá e faz. E aí, amanhã você faz um pouquinho melhor e vai evoluindo. Então, aquele drive mental, né? Feito é melhor do que perfeito. Tá certo? E só existe uma possibilidade de crescimento no mundo real, que é dando resultado, né? Esse fruto. Então, vamos lá. Próximo passo aqui, falando sobre negócio. Né? Um negócio ele começa com propósito, habilidade, competência e parceiros. Né? E a experiência, ela muda a frequência. Nós vamos falar aí das 70 chaves, vão ser mais do que 70 experiências, né, que a gente vai ter. Então, essas experiências mudam a frequência. Então, a gente precisa mudar a frequência, né? Que a gente está se nivelando. Qual que são as pessoas que a gente está se relacionando? Como que é a frequência desse ambiente? Se eu vivo em ambiente de pessoas pessimistas, pessoas reclamonas, eu vou me tornar assim. Então, eu preciso realmente buscar grupos que estão com o mesmo nível de pensamento que eu estou, que querem as mesmas coisas que eu quero. Tá certo? E muitas vezes, né, eu aprendi uma coisa que às vezes a gente busca um sócio, né, mas a gente só precisa de um sócio se ele tem algo que eu não tenho, né, se ele tem algum conhecimento, alguma habilidade que eu não tenho e que eu não vou ter tempo de adquirir. Porque se você quer buscar um sócio só por causa de dinheiro, não é a coisa mais sábia, né? Então, essa parte, então, um banco pode te fazer um empréstimo, enfim, você pode contratar uma pessoa, né? Tem outras formas de você fazer do que se envolver numa sociedade. A sociedade precisa realmente ser, são duas pessoas com conhecimentos, habilidades bem distintos e que vão somar, né? Que vão fazer acontecer. Outra questão sobre saúde, que eu falei em algumas lives, um tema muito importante também, né? Uma pergunta, né? Por que você não cuida do teu espírito, mente e corpo? Por que você fica tanto tempo na cama? Né? Por que você vive reclamando? Porque você não sabe quem você é. Então, é importante a gente saber quem é. Né? Nós somos, né, imagem e semelhança do Criador. O Criador é criativo, então ele nos fez criativos. A gente tem ideias. A gente às vezes só está imerso em problemas, imerso em estudar um monte de coisas e acaba não parando para ficar quieto, para ficar pensando, para dar uma respirada. Às vezes 3 minutos em silêncio, né,
de preferência uns 10 minutos em silêncio por dia, cara, começa a brotar ideias, começa a surgir coisas, conexões de coisas que você estudou, então faz muito sentido. Bom, ainda sobre saúde, achei muito legal um provérbio chinês que fala o seguinte: coma a metade, corra o dobro e sorria o triplo. Né? Então, assim, tem aquela estratégia, né, de comer 80% do que você queria. Né? Ah, quer comer muito? Tony Robbins fala o seguinte: então coma menos para viver muito, para comer bastante. Né? Então, muitas vezes a gente exagera aí na alimentação, né? Correr. Né? Eu me coloquei num desafio, né, parecido com o do Pablo Marçal, estou correndo aí no mínimo 1 quilômetro por dia. Né? Então, está sendo legal, está sendo interessante. Onde correr com chuva, né? Vamos embora, vai dar tudo certo. Né? Então, tudo é mental. É possível treinar qualquer coisa, qualquer habilidade. Então, agora, não, eu não consigo, eu não posso. Aí vai ser difícil mesmo. Né? Se a gente crê que a gente não pode, a gente está certo. Se a gente crê que a gente pode, a gente está certo também. Então, a gente precisa buscar em Deus essa sabedoria, esse conhecimento e ir lá e fazer. Bom, agora mudando aí para a área familiar. Né? Então, existem 3 famílias. Vamos lá. A primeira, dos nossos pais. A segunda, eu e meu cônjuge. E a terceira, os filhos. Tá? Então, a família 1, a gente precisa o quê? Ressignificar. Né? Colocar um novo significado no que foi. Porque se a gente quisesse colocar como juiz, vai ser muito fácil. Né? Ah, minha mãe isso, meu pai aquilo, por isso que eu sou assim, por isso que eu sou assado. Né? A gente tende aí a justificar nossos insucessos, a gente tende a justificar nossos fracassos, porque minha mãe era assim, meu pai era assim. Mas eles fizeram o melhor que eles puderam. Na época, se nós vivêssemos na época deles e tivéssemos um filho como nós, talvez a gente teria feito até pior. Então, a gente precisa honrar, né, nossos pais. Por quê? Porque a gente tem a longevidade e prosperidade. Né? O primeiro mandamento com promessa. Então, a gente precisa aceitar como eles são. Né? Ah, a gente faria diferente? Sim, com certeza. Porque a gente tem mais conhecimento, a gente tem um acesso a mais informações do que eles tinham. Com certeza a gente faria diferente. E é o mínimo que a gente pode fazer diferente, fazer melhor. Né? Cada geração tem que ir evoluindo. Né? Então, assim, não ficar corrigindo eles o tempo todo, atacando, né? Espírito de vingança. Ah, eu vou fazer, eu vou crescer, eu vou evoluir para mostrar para o meu pai, para minha mãe. Não, isso não faz sentido algum. Né? Bom dia, Graça. Seja bem-vinda. Não faz sentido. Vamos liberar eles, né? E libera teu pai, tua mãe e vá cuidar da tua vida. Né? Então, cuida da tua vida. Faz melhor, faz a tua parte, não para mostrar, mas porque os pais ficam felizes quando a gente prospera. Eles, né? Dá uma sensação para eles de trabalho bem feito. Próximo, né? Então, a família 2, preciso edificar, né? Meu casamento, edificar, construir, né? Trabalhar nele. O quanto você já estudou sobre casamento? Quantos cursos você fez sobre casamento? Né? A gente estuda para colégio, faculdade, pós-graduação, tantas coisas, e para casamento. Né? Então, nunca é tarde para você fazer um curso, para você investir, participar de um retiro, enfim, vale muito a pena. E a família 3, que são os filhos, a gente precisa treinar. A gente precisa treinar a nossa geração, essa nova geração, para que eles sejam, né, geração poderosa na Terra, como diz a palavra. Né? Eles não vão ser geração poderosa do nada, né, por causa do MEC, por causa da política, não, vai ser por causa dos pais. Então, é uma responsabilidade gigante que a gente tem, né, que a gente se preocupe agora, que a gente faça bem feito agora, para que a gente não precise, né, lá quando eles tiverem 40 anos, ficar preocupado. Ah, meu Deus, o que vai ser do meu filho? Não, se a gente fica preocupado quando o filho tem 40 anos, é porque na fase de treinamento a gente não fez bem feito. Tá certo? Então vale muito a pena a gente fazer bem feito hoje. E aí, concluindo, né, como eu comentei, né, nessa primeira parte da live, faça o favor para mim, para você, compartilhe essa live com 3 pessoas, transborde, né? O tema desse trabalho aqui é transbordo. Tudo que eu recebo, né, é que nem uma caixa d'água, ela vai subindo, chega um nível que atingiu a capacidade máxima, então agora eu vou transbordar. Então o que você recebe, transborde, faça a diferença na vida de pessoas. E declare, né? Escreva aí nos comentários, né? Quando alguém chegar para você, cara, nós temos um problema. Aí fala assim, tínhamos um problema. Né? Você trouxe para mim, agora está solucionado. Só vamos agora descobrir qual o jeito mais rápido de solucionar ele. Né? Seja a solução. Você é a solução de problemas e você vai ter recompensas resolvendo esses problemas.